Para uma experiência melhor, use fone de ouvido. Sou um caçador, gosto especialmente de caçar javalis. Já participei de caçadas a veados e até garanti um peru para o dia de ação de graças, mas o que eu caço mesmo é javali. Para quem não sabe, javalis são um grande problema nos Estados Unidos. Uma fêmea pode ter 2 crias por ano, e não é incomum cada ninhada ter 10 ou mais filhotes. Como porcos comem de tudo, dá para entender porque o Departamento de Pesca e Vida Selvagem permite caçá-los com quase nenhuma restrição. No meu estado, é ilegal caçar a maioria dos mamíferos grandes usando miras noturnas ou térmicas, exceto javalis e coiotes. Passei um ano juntando dinheiro, basicamente uma grana para diversão. É difícil explicar para sua esposa que uma mira que custa literalmente o dobro do que o rifle onde ela será montada vale a pena. Mas eu consegui. Levei para o stand de tiro, regulei tudo certinho. Havia uma área com muita atividade de javalis, que eu sabia ser perfeita para uma caçada noturna. Era de fácil acesso com uma caminhonete e havia locais tranquilos para montar um posto de observação com visão de uma clareira grande e fácil de explorar. A noite começou tranquila, só com eu mexendo com meu novo brinquedo, testando os modos da mira térmica. Vi vários veados, mas estavam fora da temporada de caça, e como mencionei antes, meu equipamento atual não era legal para caçar veados. Mudei para outro ponto que tinha visto dias antes. Provavelmente não era melhor que o anterior, mas pelo menos era algo diferente e uma nova perspectiva para testar a mira. Depois de mais ou menos 1 hora vasculhando a área, percebi uma coisa. Aquele ponto quase não tinha atividade animal, nada de coelhos, corujas, os veados que vi estavam a centenas de metros. Por que aquela parte da mata era tão morta à noite, mas animada de dia? Me instalei por volta das 10 da noite e eram umas 2 da manhã quando comecei a pensar em ir embora. Talvez montar um alvo e dar uns tiros antes de sair. Foi quando ouvi um estalo vindo da direção por onde tinha vindo antes. Girei a mira e vi a silhueta de um pequeno urso empurrando os arbustos. É importante dizer que minha mira não é exatamente visão noturna, é uma mira térmica, tipo uma versão em preto e branco do que se vê nos filmes do Predador. Ajustei o alcance e dei um zoom. Dei um pulo quando percebi que não era um urso, era um homem. Como ele estava tão abaixado e curvado, pensei que era um urso jovem. Pensei que fosse um guarda florestal, mas não podia ser. Eu teria visto os faróis do carro vindo da estrada. E de onde ele poderia ter vindo? Eu estava a 50 km de qualquer coisa, em terras públicas. Eu ia gritar, mas ajustei a mira e percebi que ele estava nu. Sem sapatos, sem calça, nada. Lembro que fiquei perturbado com os movimentos dele, parecia um esquilo. Inquieto, mexendo nas folhas, cheirando e tocando uma árvore. Era a minha árvore, aquela onde eu estava encostado antes. O pensamento me congelou. Parecia que ele conseguia me sentir. E então ele fez algo que ainda me persegue nos pesadelos. Agachou-se e colocou as mãos na terra entre os pés e olhou diretamente para mim como um cachorro uivando. E eu ouvi uma voz vindo daquela direção, uma voz feminina e envolvente, pedindo socorro, dizendo que estava perdida. Houve uma longa pausa, mas nenhum de nós se moveu. Minha mira estava fixa na terra, à frente dele, e eu não conseguia apontar diretamente para uma pessoa. Isso ia contra tudo que aprendi sobre armas de fogo. Eu pensei, será que ele está mesmo perdido? Um cara que enlouqueceu por aqui? Mas por que a voz era tão feminina? A voz implorava por socorro, por favor. Dizia que não conseguia andar. Foi aí que percebi que era um golpe. Não só ele conseguia andar, ele se movia com tanta facilidade que eu achei que fosse um urso. Aquilo era uma armadilha. O cara estava tentando me atrair com uma história de donzela em perigo. Felizmente, por causa da falta de ação antes, eu já tinha guardado a maior parte do equipamento. Talvez tenha deixado um boné ou um colchonete, mas naquele momento não me importei. Desviei os olhos dele por um instante para pegar minha mochila, coloquei a alça no peito e fui atrás do rifle. Para minha surpresa, ele ainda estava na mesma posição, mas agora com o rosto virado para mim. Eu juro que vi um sorriso. A mira térmica faz os olhos dos animais parecerem brancos. Como ele me ouviu levantar e me equipar, ele estava a uns 150 metros. Eu gritei para ele ir embora. Ele se levantou e eu percebi como ele era alto e magro. Devia ter uns 1,80 metros. Muito esguio. Ele deu alguns passos longos na minha direção e por instinto disparei um tiro acima da cabeça dele em direção às árvores.
Ele era bizarro pra caramba, mas ainda não tinha me ameaçado diretamente. O que eu diria pra polícia? Eu não estava pronto nem disposto a atirar em alguém. Ele parou no ato e se abaixou de novo, de 4. Gritei que o próximo tiro não seria em uma árvore. Dessa vez minha mira estava no centro do corpo dele. Os olhos estavam logo acima da grama, como um grande felino. Eu tremia. Minha voz falhou no último aviso. Estava apavorado. O impasse deve ter durado uns 2 minutos, talvez menos, mas parecia uma eternidade. De repente, ele correu para a esquerda, em direção à mata oposta à estrada. Então, nada de não consigo andar. Eu mal consegui acompanhá-lo pela mira, ele se movia rápido demais. Sumiu na vegetação e eu mandei outro disparo alto na direção dele. Engatilhei mais uma, tentei trocar o pente, mas deixei cair e nem me preocupei em procurar. Estava perto da caminhonete, só queria sair dali. Ainda ouvi ele à distância, gritando de um jeito estranho, parecia um misto de riso e choro. Corri até a caminhonete quase sem fôlego. Joguei tudo na cabine, mas deixei o rifle no banco do passageiro e saí voando dali. Durante muito tempo, contei essa história como se tivesse visto um maluco drogado vivendo na floresta, como um homem das cavernas. Fiz um relato pro departamento de caça, mas tudo que recebi foi um sermão por caçar sozinho à noite. Nunca recebi retorno. Levei o meu sobrinho para fazer um acampamento. Aproveitei e contei essa história. Ele me mencionou criaturas como Wendigos, The Rake e Skinwalkers. A história deixou ele apavorado porque o lugar onde acampávamos era tecnicamente na mesma floresta onde via aquela coisa, só uns 80 quilômetros mais a leste. Ele ficou tão assustado que a mãe dele teve que levá-lo embora. Ela ficou furiosa. Desde então, mergulhei de cabeça nessas histórias assustadoras. Não estou dizendo que o que eu vi era definitivamente um Wendigo ou um Skinwalker. Mas, se essas coisas existem, talvez eu tenha escapado por pouco naquela noite. Então, minha namorada e eu alugamos um motel por 2 noites. Não era o melhor motel, nem ficava no melhor lado da cidade, mas era barato, então servia pra gente. Eu tinha 20 anos e ela 19 na época. Enfim, a primeira noite foi tranquila, mas na segunda noite as coisas começaram a ficar estranhas. Por volta da meia-noite, alguém começou a bater com força na nossa porta. Olhei pelo olho mágico e vi um homem branco, baixo, com aparência desleixada, de calça jeans e sem camisa, parado do lado de fora. Minha primeira impressão foi que ele devia estar sob efeito de drogas ou algo assim, provavelmente batendo nas portas de todo mundo por algum motivo. Pensei, tanto faz, tô cansado, hora de dormir. Mas por volta das 2 da manhã, quando minha namorada e eu estávamos quase pegando no sono, acho que ouvi o cara dizer lá fora: "Você e sua garota vão morrer essa noite." Tentei me convencer de que não tinha ouvido isso de verdade. Quer dizer, por que um desconhecido diria algo assim? Como ele sabia que eu estava com uma garota no quarto? Será que ele tinha nos visto antes? Tudo isso passou pela minha cabeça enquanto minha namorada dormia. O nome dela era Jane. Não queria acordá-la, mas nessa altura eu já estava bem nervoso. Então dei um empurrãozinho para acordá-la. Falei baixinho: "Acho que aquele cara ainda tá lá fora." Ela, meio dormindo, achou que eu estava sendo paranoico. Ele começou a bater de novo na nossa porta. Alarmados, levantamos para olhar pelo olho mágico. Dessa vez ele estava de frente para nossa porta, mas virado para o lado oposto, com as mãos para trás, quase numa postura militar. Peguei o telefone do motel e liguei para a polícia. Jane achava que eu estava exagerando, mas eu estava com medo demais para não ligar. Contei para a polícia sobre o homem e eles disseram que mandariam alguém. Liguei também para a recepção, mas disseram que não podiam fazer nada e que eu devia chamar a polícia. Uns 10 minutos depois, um carro da polícia passou pelo estacionamento e foi embora. Como assim? Deviam não ter visto o cara. Ótimo. Agora o cara começa a dizer mais loucuras do lado de fora. Coisas do tipo: "Cara, eu vou te arrebentar, você chama a polícia, não sei o quê." Mas ele parou logo depois e ficou um silêncio por uns 10 ou 15 minutos. Até que de novo ouvimos ele lá fora dizendo que eu e minha namorada morreríamos essa noite. Jane ouviu dessa vez também e ficou imediatamente tão apavorada quanto eu. E olha que antes ela achava que eu estava exagerando, imaginando coisas. Ela insistiu para chamarmos a polícia de novo e dessa vez deixei ela falar com eles. Ela estava bem abalada ao telefone e conseguiu passar uma sensação de urgência que eu não tinha conseguido. Mais uma vez o carro da polícia passou pelo estacionamento. Vi que estavam prestes a ir embora de novo. Indignado, saí do quarto e fui até a viatura. Me senti seguro bastante para sair, já que os policiais estavam ali.
Perguntei por que estavam indo embora e eles disseram que tinham falado com um cara, mas que ele não estava fazendo nada claramente ilegal, e então não podiam fazer nada. O policial disse que ele estava mexendo no ar-condicionado do nosso quarto. Expliquei os comentários que tínhamos ouvido sobre ele querer nos matar, mas o policial repetiu que não podia fazer nada. Então os policiais foram embora, de novo, e nos deixaram sozinhos com aquele maluco no motel, pela segunda vez. Agora ele estava realmente irritado e com certeza me viu falando com os policiais. Voltou a bater na nossa porta, me chamando de covarde, dizendo que ia me arrebentar. Liguei para a polícia pela terceira vez. Uns 15 minutos depois ouvi um som de algemas do lado de fora do nosso quarto. Nunca senti tanto alívio na vida. Não sei o que aconteceu, nem por que decidiram prendê-lo agora. Só sei que ainda bem que o fizeram. Ouvi ele dizendo: "O que eu fiz? Eu não fiz nada", enquanto o algemavam. Assim que a polícia foi embora, minha namorada e eu saímos do motel. Felizmente, meu amigo estava acordado às 4 da manhã quando eu liguei para ele e a gente dormiu na casa dele naquela noite. Quando estávamos saindo do estacionamento do motel, vi o homem no banco de trás do carro da polícia olhando para mim. O olhar mais morto que eu já vi na minha vida. Tenho tentado ignorar as coisas estranhas que vêm acontecendo na minha casa, mas ontem à noite algo aconteceu que eu não consigo explicar. Estou com medo até de falar sobre isso, mas preciso escrever. Talvez alguém possa me dizer o que diabos está acontecendo, porque eu não sei por quanto tempo mais consigo aguentar. Me mudei para essa casa há pouco mais de um ano. É um lugar pequeno, de 2 andares, construído no final dos anos 1800. Nada demais, nada que indicasse que algo estranho poderia acontecer. Mas logo depois que me mudei, comecei a notar coisas esquisitas. Tudo começou com o som de passos à noite. Achei que fosse só o chão rangendo ou talvez o vento, mas sempre acontecia na mesma hora, por volta das 2 da manhã. Passos suaves, arrastados, como se alguém estivesse puxando os pés pelo chão. Isso me acordava toda vez. Eu me levantava, conferia a casa e nada. Vazia, sempre vazia. Mas ontem à noite eu a vi. Estava no banheiro por volta das 11 da noite, escovando os dentes antes de dormir. O banheiro tem um espelho antigo de corpo inteiro, meio estranho, mas já estava lá quando eu mudei, então deixei. Tinha acabado de escovar os dentes quando eu vi algo de relance no espelho. A princípio achei que fosse só o reflexo da luz atrás de mim, mas então vi uma figura parada no espelho, atrás de mim. Uma mulher. Congelei sem ousar me virar. Ela era alta, usava um vestido antigo, daqueles do século XIX. Seu cabelo era escuro, bagunçado, e ela me encarava. Os olhos arregalados, sem piscar, vazios. Tentei me virar, mas meu corpo não se mexia. Estava completamente paralisado, encarando aquela mulher no espelho que não estava no cômodo comigo. O ar ficou denso, pesado, como se eu não conseguisse respirar. Fiquei ali parado, com medo até de piscar. E então ela fez algo que gelou até os ossos. Começou a sorrir. Não era um sorriso caloroso, nem de longe. Era um sorriso torto, distorcido, e ela inclinou a cabeça como se estivesse me analisando. Finalmente consegui me mexer. Me virei, mas o cômodo estava vazio. O espelho mostrava apenas meu reflexo. Me senti enjoado, com o coração disparado, e saí correndo do banheiro sem nem terminar de escovar os dentes. Só voltei lá no outro dia. Mas aqui está o problema. Depois que a vi ontem à noite, voltei a ouvir coisas. Mais passos, mais sussurros, como se alguém estivesse sempre logo atrás de mim. O pior? Toda vez que passo na frente daquele espelho agora, vejo o rosto dela no reflexo, por uma fração de segundo. Não sei se minha mente está pregando peças ou se ela realmente está ali. Tentei cobrir o espelho com um cobertor, mas não adianta. É como se ela ainda estivesse ali observando, esperando. Não sei por quanto tempo, mas consigo ficar aqui. Se você já passou por algo assim, por favor, me diga o que eu devo fazer. Porque tenho quase certeza de que isso não é apenas uma casa mal assombrada. Isso parece pessoal. Quando eu estava no ensino médio, minha amiga Claire veio dormir na minha casa. Fizemos alguns planos para sair escondidas e encontrar alguns garotos, e um deles nos levaria de volta para casa depois. Fomos até o apartamento dos nossos amigos, nos divertimos um pouco e por volta da meia-noite decidimos que era hora de voltar. Mas quando pedimos para nos levarem de volta, todos disseram não, apesar de terem concordado antes em nos trazer de volta.
Todos disseram que estavam bêbados demais ou chapados, então eventualmente decidimos começar a caminhar e ligar para ver se alguém podia nos buscar e nos levar o resto do caminho. Minha casa ficava a uns bons 20 minutos de carro pela estrada, então não tinha a menor chance de andarmos tudo aquilo. O apartamento ficava mais no fundo do condomínio, então começamos a caminhar em direção à saída. Nem chegamos na metade do caminho quando um carro começa a se aproximar lentamente por trás de nós. Eu tinha 15 ou 16 anos na época e era muito ingênuo em relação ao mundo, então não me preocupei muito, mas a Claire era um pouco mais esperta do que eu naquela noite. Ela me disse para andar mais rápido, então começamos a andar mais rápido. O carro também acelerou atrás da gente. De novo ela me disse para andar mais rápido. E então começamos a andar o mais rápido que conseguíamos, e foi aí que o carro passou um pouco à frente e 2 portas se abriram, com 2 homens saindo de dentro. Percebendo que andar mais rápido não ia nos tirar daquela situação, ela mandou correr. Então ela saiu correndo e eu fui atrás. Ela correu em direção a um grupo de carros estacionados e se escondeu atrás de uma caminhonete, e por um momento esperamos e rezamos para que eles não tivessem nos visto. Aqui é onde os detalhes ficam meio confusos. Um deles deve ter voltado para o carro em algum momento, porque só um nos seguiu até atrás da caminhonete. Ouvimos passos rápidos se aproximando e ela indica silenciosamente que agora era a hora do modo furtivo. O homem estava do outro lado da caminhonete, onde estávamos escondidas. Ele começou a circular o carro procurando por nós e nós circulávamos silenciosamente do lado oposto para não sermos vistas. Parecia cena de filme ou videogame. De alguma forma conseguimos dar 2 ou 3 voltas completas ao redor do veículo sem sermos notadas e graças aos deuses ele desistiu e voltou para o carro com os amigos. Aquela era a nossa chance de fugir. Ela me disse para correr de novo, então corremos por algo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram só 15 ou 20 segundos. Encontramos a área da piscina e achamos um lugar para nos esconder. Estávamos atrás de umas cercas e arbustos, esperando ansiosamente para ver se eles nos achariam. O carro deles passou pela área da piscina e nós roímos as unhas, torcendo para que eles não passassem e descessem. O carro passou devagar e percebemos que não tínhamos nos visto. Estávamos seguras por enquanto. Mas o carro ficou dando voltas pelo condomínio por horas e horas. Eles não iam desistir de nos procurar. Estávamos a salvo por enquanto, mas agora precisávamos encontrar uma saída dali. Era pleno inverno e, claro, estávamos vestidas para impressionar os caras, ou seja, shorts curtos e blusas reveladoras. Estávamos congelando. Encontramos um cobertor do Capitão América, sujo e nojento, e nos encolhemos embaixo dele enquanto fazíamos ligações para alguém nos buscar. Tentamos falar com os caras do apartamento, mas ninguém atendeu. Nenhum dos nossos amigos atendeu. Nos sentíamos completamente sozinhas e sem esperança. Mas por volta das 5 da manhã, alguém finalmente atendeu e disse que viria nos buscar. Era a melhor notícia que eu já tinha ouvido na vida. Nosso amigo chegou ao condomínio, mas não conseguiu encontrar a área da piscina. O grupo de homens ainda circulavam por ali sem parar, então não havia chance de sairmos do esconderijo. Conseguimos descobrir onde nosso amigo estava com um pouco de trabalho de detetive. Analisamos para qual prédio ele estava olhando, o que havia na frente, se havia lixeiras por perto, etc. Descobrimos onde ele estava e corremos até lá. Vimos o carro dele e entramos o mais rápido que conseguimos. Gritamos para ele sair dali o mais rápido possível. O nosso amigo acelerou rumo à saída. Passamos pelo grupo de homens no caminho para fora e aquela foi a última vez que os vimos. Chegamos em casa por volta das 6 da manhã, bem a tempo de entrar sem que meus pais soubessem que saímos. Se a Claire não tivesse estado comigo naquela noite, eu com certeza teria sido sequestrada, estuprada e possivelmente morta. Sou eternamente grata a Claire e ao nosso amigo que nos buscou.